Bom dia! Gente, eu voltei com os vlogs. Não que alguém ligue, né? Mas tudo bem. Eu tinha parado porque eu tava ficando um pouco frustrada de ter que só fazer conteúdo muito nichado, sabe? E antes era muito sobre treino, aí eu quis começar a fazer conteúdo sobre meu processo, lançando meu álbum, meio que entrando nesse mundo da música. Também fiquei frustrada porque eu achei que pra fazer vídeos minimamente interessantes eu teria que mostrar muito do que eu tava produzindo e que é algo que eu não queria, porque eu quero guardar pra quando essas músicas forem ser lançadas. Só que aí eu decidi que como o canal é meu e eu faço o que eu quiser, eu vou misturar tudo, entendeu? Mas é isso, então vamos voltar com os vlogs. Eu quero fazer tipo um reset de segunda, porque esse final de semana foi muito caótico. Teve o evento da Zila, eu fiquei tipo 100% em função disso e foi bem cansativo. Eu comi muito mal, eu dormi muito mal. E aí, sabe, quando você tá tão cansado, depois você faz as coisas, e aí, por exemplo, ontem depois do evento, a única coisa que eu conseguia fazer era ficar deitada vendo série. Então eu tô fazendo meu pré-treino, que eu vou correr, depois vou pra academia. E enquanto isso eu tô fazendo meu morning pages. Morning pages é tipo... não é nenhum conceito, é uma coisa que surgiu, eu não sei como surgiu. Mas é uma ideia de você, de manhã, escrever 3 páginas logo quando você acorda. E aí você faz tipo um dump mental num diário, alguma coisa assim. A ideia é que você não leia de novo, a ideia é que você não mostre pra ninguém. E eu acho que isso tem diferentes propósitos. Eu tô fazendo isso como parte de um curso, não um curso, mas é um livro que eu tô lendo que chama O Caminho do Artista. E ele te dá várias tarefas, assim, de semana em semana, que a ideia é te ajudar a desenvolver a sua criatividade e tal. E uma das tarefas constantes é fazer os morning pages. Então, eu tô fazendo já essa 3ª semana e eu tô gostando bastante. Eu acho que ajuda não só a questão da criatividade, porque realmente, tipo, ajuda você a ventilar suas ideias e tal, mas também do trabalho e tudo mais. Eu acho que é uma prática boa, mas até agora eu não consegui nenhum dia escrever 3 páginas. Tipo, teve um dia que eu sentei pra escrever quando eu cheguei no trabalho, que eu cheguei um pouco mais cedo. E aí eu senti que eu tinha mais coisa pra falar, mas assim, logo quando eu acordo, eu não tô pensando em coisas suficientes pra escrever 3 páginas. Então esse é o meu caderninho do Morning Pages. E esse é o meu diário, onde eu anoto, tipo, as coisas que eu quero fazer. Essas são da Cícero, esses caderninhos. Tem pautado e não pautado, chama, tipo, revista no site deles, eu gosto bastante. E é isso, eu vou comer meu pré-treino e vamos treinar. Abri aqui meu aplicativo da Zila e hoje temos 40 minutos de rodagem. Eu não tô treinando pra nada específico no momento. Eu vou fazer a meia do Rio e eu provavelmente vou ser pacer de algum grupo da Zila. Não tenho certeza ainda, mas eu não vou pra tentar bater RP nem nada do tipo. Mas eu queria treinar como se eu fosse querer bater meu RP. Só pra eu também conseguir desenvolver, assim, um pouco mais, sabe? Aproveitar que eu já vou estar treinando pra 21 km de qualquer jeito e já me desenvolver. Até lá, eu botei na Zila um objetivo de 10 km. Eu queria fazer um 10 km sub 50 minutos. Eu não sei se eu vou conseguir, mas estou nesse projeto pra fazer isso em março. Então até lá, eu tô treinando pra isso. Segunda-feira ficou de home office, então é um dia um pouco menos corrido de manhã pra mim. Então eu gosto de aproveitar que eu tenho um pouco mais de tempo e treinar no parque. Eu já fico o dia inteiro enfurnada nessa casa ou no escritório, então eu gosto de pegar um sol, ficar um pouco ao ar livre, sabe? É importante assim pra mim. E aí depois eu já vou direto pra academia. Eu tô com essas espinhas horríveis na minha cara, tipo, um mês e elas não saem, elas querem morar lá, sem pagar aluguel. Então eu vou testar hoje esse protetor em pó da Pink Chicks. E todo mundo fala muito bem. Então vamos ver. Gostei. Eu quero dar só uma protegida extra pra não manchar, sabe? Bora. Look de hoje, uma vibe meio uva. Estamos de volta.
Eu não sei porque toda vez eu insisto em ir nessa academia segunda-feira, porque toda segunda ela tá especialmente lotada. Agora eu vou fazer meu café da manhã e vou sentar pra organizar o meu dia. E aí eu preciso dar uma arrumada na minha casa antes de começar a trabalhar. Lavar a louça, guardar roupa, essas coisas. Sou uma pessoa que quer fazer muitas coisas. Eu trabalho com direito, eu sou advogada. Eu tenho um side quest que é música. Eu escrevo música, eu tô gravando minhas músicas, vou lançar minhas primeiras músicas esse ano, eu tô muito animada. Eu tô querendo começar um podcast com uma amiga minha, então eu também tô com isso na minha cabeça. Tô aprendendo a tocar piano, cuido da minha casa, muitas coisas. Tem uma coisa que eu aprendi, principalmente no final do ano passado e começo desse ano, é que dá pra você fazer as coisas, você só precisa se organizar e otimizar o seu tempo. E qual é a melhor forma de otimizar o seu tempo? Não ficar no celular. Então eu tô com essa meta forte esse ano. E até agora, sinceramente, foi muito bem. Tá indo muito bem. Eu acho que eu tô conseguindo otimizar muito o meu tempo, me organizar muito bem e ficar cada vez menos no celular. E aí, nessa vibe de organização, uma coisa que eu comecei a fazer esse ano que eu tô amando é... Antes o meu diário eu só usava ele pra, tipo, fazer desenho, colagem, fazer textos aleatórios sobre, tipo, às vezes meu dia, alguma coisa que eu tava pensando e tal. Eu sempre fui uma pessoa de escrever as coisas, sabe? Tipo, esse é o meu diário número 15. Eu acho muito bom botar pra fora, eu acho que você consegue tirar as coisas da sua cabeça. Mas aí, o que eu tô fazendo esse ano é, eu tô usando ele todos os dias, e aí de manhã eu faço uma lista do que eu quero fazer naquele dia. Então, desde coisas minúsculas, tipo, eu coloco treino, coloco lavar a louça, pendurar a roupa, sabe? Não precisam ser tarefas grandes, eu acho que isso é bom porque, pelo menos pra mim, me dá uma felicidade quando eu tico alguma coisa da minha lista. São, tipo, pequenas conquistas que você vai acumulando no seu dia. E como eu faço de manhã, eu tô sempre muito otimista de manhã sobre o que eu vou conseguir fazer naquele dia. Então, às vezes chega o final do dia e... tem alguma coisa na minha lista que eu não fiz, mas eu tô a fim de ver uma série e eu não consigo ver a série porque eu fico pensando, cara, tem aquilo lá escrito que eu ia fazer, então eu preciso fazer. Enfim, acho que são essas pequenas coisas, tipo, psicológicas, que se você consegue encontrar o que funciona pra você, isso ajuda você a otimizar seu tempo. Dica número 2, a mais valiosa que eu tenho, é baixem um aplicativo que chama Opal. Ele é tipo aquela função que tem no celular de você bloquear determinados aplicativos, só que ele não é tão fácil, tipo assim, se você bloqueia o Instagram pelo seu celular, você simplesmente pode entrar lá e colocar lembre-me daqui 15 minutos ou ignorar durante todo o resto daquele dia. Nesse Opal é um pouco mais chatinho de você fazer, você tem que entrar, você tem que esperar tantos segundos, aí você clica e não sei o que. Enfim, torna esse processo de você desbloquear o aplicativo um pouco mais difícil. Então o que eu faço? Eu deixo ele bloqueado o dia inteiro. Aí eu deixo desbloqueado durante 1 hora no almoço, e aí o resto do dia inteiro ele fica bloqueado. E no final de semana eu deixo desde manhã até às 3 da tarde. Então isso somado com, tipo, fazer morning pages de manhã e tal, tudo isso ajuda você a ficar mais offline. E quanto mais offline você fica, mais natural é. Eu tô usando muito mais conscientemente esses recursos agora esse ano, e eu sinto que já tá fazendo uma diferença brutal. Então é isso, eu vou colocar aqui as minhas tarefas enquanto eu tomo meu café da manhã. Até o treino que eu já fiz eu vou colocar só pra poder dar um check que eu já fiz. Uma da tarde, ainda não almocei. Da 11 da manhã eu já tô com fome, já poderia almoçar facilmente. Como eu só comi coisa muito ruim esse final de semana, o meu corpo tá assim, pelo amor de Deus, me dá um legume. Então vou fazer o meu bowl de salada. Normalmente eu coloco macarrão nele, mas hoje eu não vou colocar. Vou mostrar pra vocês o que eu coloco nele, ficar chef's kiss. Alface, abóbora, abobrinha, cenoura, tomate, queijinho, mussarela de búfala, estrela, gente, óbvio, frango desfiado. E esse molho honey mustard da Goop, fica muito top. Bom, devidamente alimentada, eu amo assistir alguma coisa no horário do almoço, mas eu tô tentando fazer um esforço ativo pra não
assistir série ou ficar vendo coisas durante o horário do almoço, sabe? Porque eu sinto que senão o meu cérebro não descansa das coisas do trabalho. E aí eu volto e eu sinto que eu tô com ainda mais coisa na minha mente e é mais difícil voltar a trabalhar. Sobremesa eu vou comer um biscottino da Raoma, porque ninguém é de ferro e muito menos eu. Olha isso, sério. Eu vou aproveitar que eu ainda tenho uns minutinhos do meu horário de almoço e nada de urgente para fazer o trabalho, e vou fazer um mapeamento dos conteúdos que eu quero fazer pro meu álbum. Tipo, sabe, tipo teaser, vídeo de teaser de músicas? Eu preciso planejar uns vídeos pra fazer. Otimização de tempo, galera. Passaram-se 2 horas e eu já tô com fome de novo. Será que isso é normal? Ou será que eu tenho uma lombriga? Então eu vou fazer um lanche. Tô viciada em granola. Esta bendita aqui, muito boa. Gente, eu tô medindo tudo, mas é porque eu, por muito tempo, tive muito transtorno alimentar, né? Inclusive, eu quero fazer um vídeo sobre esse assunto. E aí, um dos problemas que eu fiquei por causa do transtorno alimentar é que eu não consigo medir a minha comida no olho. Uma das sequelas foi sempre achar que eu tô comendo muito. Então, se eu não peso as coisas, se eu não meço direitinho, eu simplesmente como muito menos do que eu deveria. Vou colocar também uma banana no meu iogurte. E vou aproveitar também essa pausa do lanche pra botar a roupa pra lavar. Gente, eu lavo roupa, tipo, todo dia nessa casa. Eu não sei de onde sai tanta roupa. E vou fazer uma pausa de 10 minutos pra ver um vídeo no YouTube, porque eu quero estimular o meu cérebro, eu quero deixar minhas ideias fluírem e tudo mais. Mas, obviamente, gente, eu também tenho esses momentos, né? Eu não quero parecer também que eu sou uma santa que não vê nada, não usa TikTok, não usa Instagram, não vê série, não vê YouTube. Eu vejo tudo isso, só tô tentando ver menos. Como não amar? Bom, a princípio terminei as coisas do escritório por hoje, então eu vou usar agora esse final da tarde pra praticar aqui minha música no piano. Eu tenho esse piano há mais ou menos 1 ano. Eu comprei ele porque eu já tava querendo há muito tempo aprender a tocar, até pra ajudar nas minhas composições e tudo mais. E eu achei que se eu comprasse ia ser meio um impulso pra eu ir atrás de realmente aprender a tocar. E até ano passado eu passei 1 ano mais ou menos tentando ser autodidata e deu um pouco certo, eu aprendi a tocar algumas coisas, eu aprendi, tipo, se eu vejo um vídeo de alguém tocando, eu consigo aprender. Só que eu não aprendi muito de teoria, esse tipo de coisa. Então, esse ano eu decidi começar a fazer aula de piano. Estou na minha 3ª semana, então eu sou bem iniciante. Eu comecei a ler partitura agora. Até, tipo, 1 mês atrás ainda tinha em todas as minhas teclas uma colinha de qual tecla era qual. Então eu tô nesse processo, gente, não me julguem, porque eu ainda sou muito ruim. Eu tô aprendendo Garota de Ipanema. A primeira vez que eu vi isso, eu falei, meu Deus, pânico. Cara, é muito engraçado, porque olha como eu sou louca. Quando eu chego na aula, depois a professora pede pra eu tocar o que eu tava aprendendo. Gente, na última aula eu fiquei tão nervosa. Eu não conseguia. Eu tinha praticado em casa, mas eu não conseguia tocar pra ela, porque eu tava, tipo, não me julgue. Tipo, cara, ela é minha professora, ela não vai me julgar. Ela tá lá pra me ensinar, né? Se eu fosse boa, eu não ia precisar de uma professora. Bom, já tá no finalzinho do dia. E antes de eu começar a preparar o jantar e tudo mais, eu queria sentar para fazer uma tarefa do meu livro, O Caminho do Artista. Então, como ele funciona? Cada semana tem um tema. Tem uma parte de leitura, então vários textos sobre subtemas relacionados ao tema principal daquela semana. E aí no final tem uma lista das atividades. Amanhã a atividade que é constante é você fazer os morning pages. E aí tem outras atividades, eu acho que são 10 no total, para você ir fazendo durante a semana. E aí eu queria aproveitar para fazer uma. E aí outra coisa que eu quero fazer no meu diário,
junto com as tarefas do dia e tal, e coisas que eu queria fazer, eu também gosto de, no final do dia, escrever pelo menos uma coisa que eu sou grata. Então, tipo um diário de gratidão, sabe? Uma coisa que eu sou grata, uma coisa que poderia ter sido melhor no meu dia, que tem a ver com as minhas atitudes, então, tipo, algo que eu poderia controlar. E uma afirmação, então, eu sou alguma coisa. Antes eu tava tentando fazer isso todo dia antes de dormir, mas várias vezes eu esquecia, então eu comecei a tentar fazer um pouquinho mais cedo. Eu acho que é legal, é um jeito de refletir, assim, sobre o dia. Então eu vou fazer aqui rapidinho essas duas coisas antes de preparar o jantar e tal, antes do Gui chegar em casa. Feito o diário e já voltamos pra cozinha. Gente, acho que esse vlog inteiro foi eu na cozinha. Amanhã a gente vai ter um treino mais pesado de novo, de corrida, então eu vou esquentar aqui um molho de macarrão que tava congelado e já já o Gui vai chegar. Cara, uma coisa que eu queria comentar. Eu quero fazer um vídeo tudo sobre esse tema, que é sincronicidade. Só pra comentar, assim, rapidamente, uma coisa que aconteceu hoje. Eu tava escrevendo no meu diário sobre como eu queria voltar a fazer vlog, parar de ter vergonha de postar as coisas, parar de ficar pensando, tipo, o que as outras pessoas estão fazendo, porque isso é um indicativo do que eu devo fazer. Tipo, não, fazer o que eu quero fazer e no dia, gente, pra que eu vou querer copiar outra pessoa, ou sabe, esse tipo de coisa? Eu não acho que a gente tem que fazer as coisas só porque os outros estão fazendo e tá dando certo pra eles, sabe? Eu acho que o que pode dar certo pra gente, porque nós somos pessoas únicas, é muito diferente. Eu acho que às vezes a gente se prende um pouco nos outros. Enfim, tava escrevendo sobre isso no meu diário. E sobre uma frase que eu vi uma menina falar num vídeo uma vez, eu nem lembro o que era, foi um vídeo aleatório no YouTube, que era o seguinte: nada vai acontecer na sua vida se você não der espaço para as coisas acontecerem. E aí meio que tava refletindo sobre isso e tudo mais. E aí eu abri esse livro, juro, eu fechei o meu diário, eu abri esse livro e tinha uma frase exatamente sobre isso. E aí agora à tarde, um outro livro que não tem nada a ver, a parte eu abri pra ler e tava falando exatamente a mesma coisa. Tipo, enfim, eu achei o máximo isso ter acontecido e eu acredito muito nessas coisas, assim, tipo, do universo estar falando comigo, sabe? E agora a fase final, antes de eu tomar banho e me preparar pra ir dormir, é fazer a minha marmita e separar os meus lanches do escritório. Amanhã eu vou presencial e eu demoro 1 hora pra chegar lá de metrô. E como eu ainda quero treinar de manhã e tal, é sempre uma correria, né? Eu já acordo super cedo, já fica bem corrido. Então assim, se eu deixar tudo preparado, eu não esqueço de nada, não passo fome e a minha manhã fica melhor. Então vamos fazer isso agora. Viciados em frango desfiado, por favor, me adicionem. Tcharam! Olha que linda. Gente, no vídeo ela tá meio amarela, sei lá. Em pessoa tá mais bonito. Oi. Boa noite, câmera.